Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, nós teremos aulas de Geografia e História. Então, na nossa aula de hoje, na aula de História, nós vamos relembrar um pouco lá da história da Arabella e do que nós aprendemos, do que nossa cultura passou a adquirir a partir da cultura dela. Então, nós vamos lá na página 33 de História e nós vamos fazer as seguintes atividades. Atividade 4, você vai ler aí que a Arabella continuou sua pesquisa sobre a cultura africana no Brasil. Veja o texto que ela encontrou para aprofundar seus estudos sobre a culinária africana da cozinha brasileira. Você sabia que muitos dos alimentos do nosso dia a dia são de origem africana? Podemos citar alguns: o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o feijão preto e o quiabo. Além disso, os negros nos ensinaram a fazer vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, angu e pamonha. Foram os negros também que nos ensinaram a fazer pratos como camarão seco e a usar as panelas de barro e as colheres de pau. Aí, depois que você fizer a leitura desse texto, você vai resolver a atividade lá embaixo que está pedindo para você circular no texto as contribuições que os negros passaram para a nossa cozinha brasileira. E depois você vai completar por ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? Nós vamos lá relembrar do nosso alfabeto. A Pro até tem aqui o nosso cartaz que tem A, B, C, D. Então você vai relembrar, você vai olhar o alfabeto e você vai completando lá, ó, com a letra A, depois se tiver com a letra B, se não tiver, se tem com a letra C. E aí você vai enumerando de acordo com as linhas aqui, você vai escrevendo cada palavra, tá bom? Depois que você terminar essa atividade, lá na página 34, nós temos a continuação. Lá na atividade 5, você vai completar com o caça-palavras. A feijoada também é de origem africana e muito apreciada pelos brasileiros. E aí você tem uma relação de ingredientes aí da feijoada. Aqui no nosso caça-palavras, o que você vai fazer? Você vai completar. Você vai ler, vai procurar lá de acordo com o número e as letras que estão e você vai formando aí as palavras desses ingredientes, tá bom? Depois, na letra B, na próxima atividade, você vai brincar com as palavras formando acrósticos. O que é isso? São outras palavras. Por exemplo, aqui eu tenho culinária e feijoada. Cada letrinha tem uma linha. Você vai colocar outra palavra com cada letra que aqui está. Você vai colocar a outra palavra de acordo com a letrinha. Tem a letrinha C, depois U, L e assim você vai completando. E por último, na atividade 6, na página 34, a gente tem outro caça-palavras, que vocês adoram caça-palavras, né? É uma atividade muito gostosa de fazer e de aprender. E aí você tem as palavrinhas aqui dentro do quadrado e você vai completar, procurá-las e completar, tá bom? Aí, terminada a parte de história, lá na aula de geografia, nós vamos falar mais um pouquinho sobre paisagens. Lembra que nós falávamos na aula passada que a Pro explicou sobre a paisagem natural e a paisagem artificial, a paisagem criada pela natureza, a paisagem criada pelo homem. Aí a gente vai pegar em geografia, na página 37, aí nós vamos ter um pequeno texto que vai falar sobre um trabalho da Prefeitura de Campo Grande. A Prefeitura de Campo Grande já executou 20 quilômetros de pavimentação no Nova Lima. O que é pavimentação? É asfaltou, né? Olha lá, ó, ela pavimentou, ela asfaltou, né? De acordo com o que a gente pode ver no bairro, muitas ruas que não tinham asfalto agora tem. E aí aqui no texto fala que além de 11 quilômetros no Jardim Anache, está na fase de conclusão mais 14 quilômetros de asfalto no Nova Lima.
o chamado Complexo José Tavares, totalizando 45 quilômetros de asfalto novo. Quando essas obras estiverem prontas, os moradores da região norte terão um novo acesso ao centro da cidade, ou seja, vão ter um novo caminho, né? Uma rota que não era usada antes, por não haver essa condição, esse asfalto, e agora terão esse novo caminho. Aí na atividade 2, você vai responder lá embaixo. Ao ler a reportagem, explique que tipo de modificação irá ocorrer na paisagem da região do Nova Lima, tá? Você vai ler aqui, né, esse texto e você vai observar a imagem. E aí você vai pensar, como que era a paisagem, como que tá ficando, como que ficou, que mudanças ocorreram. E aí você vai responder com as suas palavras aqui embaixo, tá bom? E essas são as atividades que nós faremos da aula de História e Geografia. E qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição, tá? Obrigada, beijo, tchau!